Muito bem, pessoal, vamos ver aqui a questão das vistas, né? Eu tenho aqui um plano, na verdade esse plano aqui de baixo ele se prolonga para lá. Eu tenho um plano superior e eu tenho esse outro plano aqui embaixo. Esse trecho de cá nós chamamos de primeiro diedro. O do outro lado, espelhado a ele, o segundo, o terceiro e o quarto diedro. Nós usamos sempre o primeiro diedro para representar as coisas aqui no Brasil. E aí eu vou fazer um desenho pequeno, mas eu vou tentar colocar ele nessa posição sem muito me preocupar com a questão do tamanho, da dimensão. Eu só quero mesmo explicar o que é essa questão dos diedros, né? Eu passei uns exercícios aí para vocês e tem algumas pessoas com dificuldade para enxergar os diedros. Então nós vamos entender agora o que são essas posições. Primeiro vamos só desenhar aqui o nosso objeto, né? Vamos observar um pouco a construção dele. Aqui o nosso sólido, ele está se formando. Nós estamos formando aqui o nosso sólido. Nós temos essa figura mais ou menos como está aqui. Muito bem, o sólido já está mais ou menos aqui. Eu espero que vocês estejam entendendo aí o que é essa figura, né? Bom, esse aqui é o meu sólido. Eu vou dar uma engrossada nas linhas para a gente poder... Vou colocar um pouquinho inclinado aqui só para poder ter um pouquinho mais de ângulo de visão. Invertemos aqui essa posição. Acho que não esqueci nenhuma linha. Eu trabalho agora com as linhas verticais. Já notei que esqueci uma ali. Só para finalizar essa.
e tem essa daqui. Pronto. Nosso sólido está aqui. Eu vou projetar esse sólido aqui. Eu teria que ter projetado ele um pouquinho mais para cá, ou ter colocado isso aqui um pouquinho mais. Isso aqui deveria ter vindo um pouquinho mais para cá para poder eu projetar, mas eu acho que eu consigo projetá-lo aqui sem muitos problemas. Vamos observar. Acho que eu consigo sim. Eu projetei esse ponto aqui, projetei esse outro aqui e projetei esse aqui de baixo. Já é alguma coisa. Esse quarto ponto ele vai ficar projetado mais ou menos aqui. Esse nem tem muita necessidade, porque ele vai ficar meio que, como ela é isométrica, esse tamanho aqui ele fica mais ou menos igual. Deveria ter ficado um pouquinho mais esticado para ficar melhor, mas isso aqui já dá uma boa ajuda na visualização. Eu venho aqui e eu estou projetando a minha imagem nesta face aqui. Espero que vocês estejam observando. A informação está um pouquinho clara, mas a gente vai conseguir reproduzir essa informação. Bom, o que eu tenho aqui? Essa face, ela está sendo jogada aqui embaixo, então está aqui, ó. Essa linha de baixo, essa linha, essa e essa, são essa e essa. Eu preciso achar essa linha aqui, então ela vai ser projetada lá atrás. Então, se ela vai ser projetada lá atrás, ela tem que ser projetada a partir desse ponto. E aí a minha projeção vai ficar dessa forma. Certo? Eu vou dar uma engrossada nessa linha para ter essa observação. Pronto, essa linha aqui foi projetada aqui atrás. Essa linha de baixo, ela é projetada bem aqui. E agora essas linhas laterais aqui, elas vão ser projetadas da seguinte forma. Essa linha aqui, ela é projetada aqui, e essa outra é projetada aqui atrás. Pronto, já começou a minha projeção. Agora essa daqui, essa e essa vão fechar a minha figura. Essa e essa. Observando bem, a gente nota que nós conseguimos cobrir toda a face, ó. Desce aqui, caminha para frente, vem para cá. Essa face aqui, ela não me dá essa informação desse degrau, mas ele me diz que essa estrutura, esse vértice, ele vai até aqui em cima. Que esse outro vértice aqui, ele é projetado aqui e assim por diante. Mas eu tenho um vérticezinho bem aqui, e ele eu vou ter que jogar para trás. Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu jogo ele para cá, e a partir dele eu crio a minha linha. Ou seja, eu tenho aqui a minha vista frontal. O observador sempre vai ficar do lado de cá. Isso aqui é uma representação do observador. É como ele olha de frente. Isso aqui é uma convenção, né? A questão do primeiro diedro, ele é feito dessa forma. Outra coisa é fazer a projeção superior. Como que nós vamos fazer a projeção superior, a vista de cima? Da mesma forma, né? Nós vamos colocar aqui uma projeção aqui para baixo, este plano. Vamos projetar
cada uma dessas linhas aqui embaixo e depois vamos tentar uni-las de forma isométrica, né? A forma isométrica ela vai ser dada da seguinte forma, mais ou menos isso. E mais ou menos isso. O resto é uma questão de fechar a estrutura. Vem aqui assim e recai para cá. Então vamos lá, vamos observar o que nós temos aqui na vista superior. Esse lado ele vai ser projetado aqui, então eu tenho ele aqui. Esse lado ele vai ser projetado aqui, então eu tenho ele aqui. O de trás que eu não estou vendo está aqui e esse lateral aqui está aqui. Agora a gente tem que observar que eu tenho esse lado aqui e esse outro lado aqui e esse aqui aparecendo na vista de cima. Então eu teria que projetar essas linhas para localizar onde eles vão realmente ficar. Isso vai ser feito da seguinte forma: esse lado ele tem que descer até aqui, marca onde ele vai começar. Esse outro, esse outro, e esse último aqui. E ele vem até o canto. Bom, a partir desse canto a gente sabe que a gente vai poder partir daqui para cá, tudo de forma isométrica. Para cá e para cá. Vamos preencher. E aí nós temos a vista superior. A gente pode notar claramente que a imagem foi projetada para lá e foi projetada para cá. Quando esse plano for aberto e ficar neste formato, a vista frontal fica neste plano, a vista superior neste outro plano, e aqui a gente vai ter a lateral esquerda, que é olhando a imagem por esse sentido.